Meus irmãos, meus amigos, sejam novamente bem-vindos, ao nosso canal de Estudos Espíritas. Se você está nos vendo pela primeira vez, também se inscreva em nosso canal. Gente, hoje nós vamos tratar de um tema muito sério, muito atual também, e nós estamos aqui falando, gente, da gritante e histórica violência de homens contra as mulheres, não é? Então, essa é uma gravíssima mazela moral que ainda, infelizmente, assola a nossa humanidade, e nós vamos colocar o olhar espírita sobre esse tema. Então, a doutrina espírita tem posições muito claras a respeito de qualquer violência do ser humano, e principalmente sobre este tema, que é a violência que se pratica há muitos séculos sobre as mulheres. Então, a nossa doutrina, ela se baseia numa lei natural ou divina, que é a lei de igualdade. Tá esse tema da lei de igualdade abordado no Livro dos Espíritos. E Kardec fez duas questões muito importantes. A 817 diz assim: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Resposta: sim, Deus concedeu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Então, para a doutrina espírita, a posição é claríssima, gente. Homens e mulheres, mesmos direitos. Questão 818. De onde provém a inferioridade da mulher em certos países? Resposta da espiritualidade a Kardec: da dominação injusta e cruel que o homem tem exercido sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco avançados, no ponto de vista moral, a força impõe o direito. E a espiritualidade então complementa: a desigualdade social entre ambos é fruto da ignorância moral da humanidade. A mulher, tantas vezes esmagada pela brutalidade, ressurge sempre mais forte, porque o seu lugar é no equilíbrio da vida e não na servidão imposta pela força. Então, já iniciamos o tema mostrando que a doutrina espírita se baseia na lei de igualdade, naquela que diz que homens e mulheres, gente, são espíritos, que têm os mesmos direitos e que têm, com certeza, a mesma programação divina de serem felizes. Então, se essa violência é histórica, ela precisa ser estancada o mais urgente possível. Joana de Ângeles nos traz alguns conceitos sobre a violência contra a mulher e que muitas vezes deriva para o feminicídio. Joana diz que a violência contra a mulher é a expressão extrema do atavismo de domínio e posse. Então percebam que muitos casos de violência contra a mulher, exatamente de homens moralmente desajustados e que pensam que o sentimento que possuem por suas companheiras, por filhas, por mulheres de uma forma geral, deva ser de posse, não é? E não de ajuste de almas. Diz Joana ainda: a violência contra a mulher é herança espiritual de séculos de patriarcado sem evangelho. Então essa observação é muito importante, porque quando não há evangelho no coração de homens e mulheres, naturalmente essas pessoas erram frontalmente contra as leis divinas. A violência que ensombra lares e corações não é apenas o grito da ira ou o golpe do desespero.
herança de milênios, em que o poder se impõe acima do amor, em que a força prevaleceu ao invés da ternura, em que a mulher foi convertida em posse, objeto e silêncio. Então, complementa Joana dizendo, é a explosão do ego animalizado, sem freio moral, e ainda na fala de Joana, uma grande obsessão coletiva. Então, gente, nós já compreendemos pela fala de Joana de Ângeles que a violência contra a mulher é uma gravíssima doença psico-moral da humanidade. Tá certo? Então, a humanidade ainda está profundamente adoecida porque ainda não compreende pelas leis naturais a importância do respeito, não é? Do amor realmente verdadeiro, incondicional, que não é posse. E perante as leis de Deus, como falamos no início, homens e mulheres exatamente iguais. Toda forma de violência física, verbal, emocional é primitivismo do instinto, nos dizem os espíritos. Onde se impõe o poder, ausenta-se o amor, e a mulher, tantas vezes submetida, não é propriedade, mas consciência imortal. Então, gente, nós já estudamos aqui, inclusive em estudos anteriores, que homens e mulheres são espíritos, não é? E como tal, gente, o espírito não tem sexo. Então, durante o processo da encarnação aqui no mundo material, espíritos se expressam em polaridade masculina ou em polaridade feminina. Então, volto a colocar, como dizem os espíritos, homens e mulheres espíritos, como essência, não têm sexo. Nós nos expressamos por necessidade evolutiva, aqui no campo material, ou numa polaridade, ou em outra polaridade. Portanto, o que é que diz Joana? Que a mulher é um espírito, é uma consciência imortal. Então não há fundamentalmente nenhuma diferença, gente. Todos nós somos espíritos e que temos aquele grande desejo da gente evoluir. Então, qual é o diagnóstico que nos dá a Joana de Ângeles de uma forma aqui resumida, gente? É doença moral da alma, não é? A sociedade é feita por homens e mulheres e pelo adoecimento moral, normalmente os homens se impõem pela força e não reconhecem o gravíssimo erro e a grave mazela moral que estão acolhendo em seus próprios corações. E o que vai acontecer, gente? Muita gente fica desesperançosa, diz, olha, esse é um tema que não tem jeito. Por quê? Porque historicamente isso vem acontecendo, mas a doutrina espírita é uma doutrina de consciência e de esperança. Então a doutrina espírita nos diz sim, que tem jeito, que a humanidade passo a passo vai progredindo e vai deixando para trás esses sentimentos abjetos. Toda forma de violência será banida da pátria terrena, segundo nos informam os espíritos. E onde vai começar, gente, essa grande revolução a favor, não é, de uma sociedade mais equilibrada, mais amorosa, mais justa e, sobretudo, uma sociedade em que todos se respeitem. Nós entendemos pela doutrina espírita que é justamente no espaço familiar. Nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo o que os nossos irmãos superiores falam a respeito desse tema. O que é que diz a doutrina espírita? Que o ambiente familiar deva ser aquele espaço onde o espírito reencarnante vai encontrar bases sólidas para a sua reeducação, gente, espiritual. Então, qual, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz que é a função de pais e mães?
Função de pais e mães é levar nossas crianças, esses espíritos reencarnantes, para Deus, não é? Então, qual a grande tarefa que se faz urgente dentro dos lares? É o exame diário da inclinação que traz a nossa criança. Gente, essa observação deve ser diária, não é? Porque cada espírito, ele reencarna trazendo suas inclinações. Então, no menor resquício de uma inclinação negativa, ela deve ser corrigida antes que nessa existência ela crie raízes mais profundas. Então, o Evangelho também nos diz o seguinte, que a gênese de todas as mazelas morais humanas se derivam de quem? Do orgulho e do egoísmo. Percebam se não é dessa maneira. Por que homens impõem a força e ofendem as mulheres? Orgulho e egoísmo. Ah, mas tem outras mazelas morais, se derivam sempre desses dois, orgulho e egoísmo, na fala dos espíritos. Então, se esse espírito reencarnante, que vai começar uma nova jornada material, que mais adiante vai ser homens e mulheres adultos na sociedade, se desde pequenino eles tiverem a observação dos seus pais, quando surgir o mínimo traço, gente, ou de orgulho ou de egoísmo exacerbado em nossas crianças, pais e mães, educadores têm a função de tolher imediatamente esses resquícios que os nossos irmãozinhos trazem de outras encarnações. Então, gente, qual a tarefa que se faz urgente no ambiente familiar, nesse espaço de reeducação do espírito? É justamente reeducar nossos meninos, para que eles virem homens de bem na sociedade. É reeducar as nossas meninas dentro de casa, para que elas se conscientizem de que precisam sim ser independentes. Não precisa depender de ninguém, nem psicologicamente, nem financeiramente, nem emocionalmente. Cada espírito é único, não é? Que pode ser pleno, que pode ser feliz, que pode ser tudo o que desejar, gente. Todos nós somos o quê? Criação divina, não é? Somos espíritos. E como tal, nós temos sim essa destinação de nos tornarmos espíritos puros e felizes. Então, é na base, gente, da família. É preciso que a gente eduque meninos e meninas que mais adiante estarão crescidos, adultos e fazendo uma melhor sociedade se esses meninos e meninas, como espíritos que são, forem reeducados no espaço familiar. Aí vocês vão dizer, mas tem que haver os mecanismos sociais de controle da violência, da proteção às mulheres? Óbvio que sim. E quem é que produz esses mecanismos? Homens e mulheres adultos, que um dia estiveram na base familiar e muitas vezes tiveram conceitos distorcidos de masculinidade, de feminilidade. E aí, gente, a educação, eu falo aqui na voz dos espíritos, é de pais e mães. Quantas mulheres, quantas mães, também sem evangelho no coração, levam aos seus filhos conceitos distorcidos, que acham que o menino desde sempre, não é? Precisa ser aquele machão, grosseiro, que não sabe compreender, não é? Sobre ternura, sobre o amor incondicional, sobre o respeito. Então, pais e mães têm essa função precípua de educar seus meninos e suas meninas em base sólida de respeito, de atenção, de compaixão, deles crescerem sendo prestativos, caridosos, que tenham compaixão no coração. Essas são as virtudes, gente, que pode começar que devem começar desde muito cedo. Então, no livro Homem Integral, vê o que é que Joana nos coloca, gente. Na longa trajetória evolutiva, a mulher tem sido vítima da imposição da força,
do domínio arbitrário da violência que a reduz ao objeto. Entretanto, é no seu coração que pulsa o futuro, e nada deterá a libertação da alma feminina. Isso é uma fala muito importante, porque a doutrina espírita inteira é esperançosa. E nós aprendemos com os nossos guias espirituais, pelo próprio exemplo de Jesus, que é o nosso modelo e guia, de que ninguém entrava o progresso da humanidade. Então sim, gente, dia virá em que nossas crianças tornar-se-ão adultos e adultos evangelizados. O que é que diz a espiritualidade? Que mais adiante, que a Terra vai progredindo e a lei de amor há de se instalar no nosso plano de vivência, que haverá a verdadeira fusão dos seres, em que todos pensarão no bem de todos. Então, é fato, a doutrina espírita não diz, olhe, percam as esperanças, de modo nenhum. Por isso que Joana diz aqui, e nada deterá a libertação da alma feminina. Então, por enquanto, nesse plano de prova e expiação, essa é uma dura realidade. E os espíritos dizem assim, na trajetória humana, os avanços são passo a passo, mas não estamos sós. Espíritos superiores são designados a orientar e conduzir seus irmãos em vias de progresso. Somos todos tutelados pela bondade divina. Então ninguém está sozinho, gente. A humanidade não está só e passo a passo, sim, nós vamos conquistando um outro patamar de harmonia, de bondade, de entendimento. E aí, como diz Joana, nada deterá a libertação da alma feminina. Então, mais adiante, sim, nós teremos o bem comum prevalecendo, o respeito, a igualdade verdadeira entre todos os seres, não é? Então, encaminhando o final do nosso estudo, temos uma mensagem final da espiritualidade que diz assim: a ti que educa corações, ensina que amar não é possuir e que o respeito é a única linguagem do verdadeiro afeto. O mundo se transformará, não quando a força vencer a força, mas quando a ternura vencer o medo e o respeito vencer o domínio. A violência que ensombra lares e corações não é apenas o grito da ira ou do golpe do desespero, é herança de milênios. A ti que sofre em silêncio, não acredites que a tua dor seja destino ou dívida. Não, nenhuma violência é vontade de Deus. Levanta-te, busca ajuda, preserva a vida que te foi confiada. Há amigos encarnados e desencarnados velando por ti, provendo caminhos, abrindo portas, sustentando-te no invisível também. Finalmente, a mulher que tombou pela brutalidade não está perdida. Retorna amparada, recolhida em braços invisíveis de amor, onde lágrimas são enxugadas e feridas são tratadas com a luz que não se apaga. E o agressor, gente, também ele é filho de Deus e despertará, mais cedo ou mais tarde, para o peso insuportável do que fez, não para ser eternamente punido, mas para aprender a amar exatamente onde ofendeu. Então, as leis divinas, gente, são justíssimas, não é? São leis que se operam em todo o quadrante do universo. Então, todo aquele homem que está se expressando na versão masculina e que ofende, ele se inscreve perante a justiça divina e sim, não será punido eternamente, como nós sempre estudamos. Deus há de dar uma nova oportunidade, mas este homem há de precisar reparar todo o mal, toda a gravidade que impôs às mulheres. Então ninguém fica impune, gente, perante a própria consciência e vai sim resgatar sempre nessa já
ou em novas oportunidades, pela expiação, o mal que fez a outro semelhante. Tá certo? Então a doutrina espírita nos mostra a justeza de Deus, mas nos traz muita esperança de que sim, teremos dias melhores. E se nós observarmos a sociedade, já houve muito avanço, não é? Então as mulheres que eram silêncio completo, hoje já têm seu espaço conquistado na sociedade, precisa muito caminhar sim, mas a mulher hoje já tem um grande espaço de conquista e assim há de continuar, pelo que nos informam os espíritos superiores. Espero que tenham gostado desse estudo. Se gostaram, deixe seu like e divulguem bastante. Desejo a todos muita paz e luz nesses dias que se seguem.